Cristo bem mais do que outros. Então eu gostaria de chamar a igreja para que a gente pudesse orar sobre missionários que estão agora no campo de todo mundo, das pessoas que estão sendo tocadas pelo amor de Cristo, pela ação do Espírito Santo através desses missionários. Que nós não possamos só parar em questão da oração, mas também que a gente possa contribuir, para que a gente possa muitas vezes até ir, enviar. Eu gostaria de chamar a igreja agora para orar para a nossa campanha de missão. Senhor meu Deus, coloca em tuas mãos, Senhor, essa campanha, os missionários de todo mundo, Senhor, seja na Índia, na África, em qualquer lugar que essas pessoas estejam falando do amor de Deus. Que o Espírito Santo possa usar elas, Senhor, usar o teu amor, do amor de Cristo, para que possamos repercutir, que nós possamos reproduzir a ação do amor de Deus por toda essa terra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu reino aqui essa noite. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, dito isso, eu fui convidado para estar aqui essa noite, para poder que a gente possa falar um pouquinho da questão de negar a si mesmo, de carregar a sua cruz, assim como o apóstolo Paulo fala ali na nossa divisa, crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, negar a si mesmo. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, lá no finalzinho. Capítulo 16, versículo 24. Palavras do nosso Senhor Jesus, que servem como mote, como um prumo, para aquilo que o Paulo, lá depois, na sua carta de Gálatas, vem falar para aquele povo. E fala hoje para nós essa noite. Mateus 16, versículo 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos, olha só o que ele está falando para os seus discípulos: se algum de vocês quiser vir após mim, ou seja, nos meus passos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim como o apóstolo Paulo depois disso, edificado pelo Espírito Santo, diz: crucificado eu estou em Cristo, não sou eu mais que vive em mim, mas é Ele que vive em mim. Jesus está dizendo: se você quer vir depois dos meus passos, nega a si mesmo. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo fala para nós essa noite, diz: não sou eu mais que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Eu nego a mim mesmo e Cristo que vive em mim. Tome a sua cruz, assim como o apóstolo Paulo vai e fala: crucificado estou em Cristo. E siga-me. Jesus está fazendo aqui um convite para nós seguir os passos dele, negando a si mesmo e tomar a nossa cruz. Segundo esse trilho desse versículo do próprio Jesus, nós podemos dividir esse versículo em 3 partes principais. A primeira dela é negar a si mesmo. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, aonde ele não vive mais nele, mas Cristo que vive nele, nós devemos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos significa que nós devemos colocar de fora a nossa natureza muitas vezes egoísta, nossa natureza muitas vezes possessiva, nossa natureza muitas vezes pecaminosa, daquela herança adâmica que nós tivemos
em algum momento de nossas vidas. Essa herança que muitas vezes, essa natureza pecaminosa que muitas vezes nós não conseguimos olhar para o outro e ter compaixão pela vida dele, por ter compaixão por aquilo que está acontecendo. É interessante quando Cristo ele vai e dá a grande comissão para todos nós, ele não dá uma sugestão, ele dá uma ordem, e o não cumprimento dessa ordem significa uma desobediência. Então nós precisamos sim ter compaixão dessas pessoas, mas primeiramente nós precisamos levar a mensagem de Cristo crucificado, e nós só conseguimos isso quando entendemos que para ter compaixão daquelas pessoas, nós precisamos negar a nós mesmos. Gostaria que pedir os irmãos para abrir em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Negar a si mesmo é negar a nossa natureza adâmica que em algum momento nós tivemos em nossas vidas. E aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, fala o seguinte: assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro que é o espiritual, mas ele é natural. E depois, o segundo é o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é do céu, o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais também são os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como também trazemos a imagem em algum momento do terreno, também devemos reproduzir a imagem do celestial. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria todo o ser vivente, Ele dá uma ordem: que todos se multipliquem segundo a sua espécie. Quando Deus cria Adão, quando levanta o primeiro homem, Deus levanta o primeiro cabeça de uma raça, que reproduziria homens segundo a sua espécie, segundo aquela natureza vivente de Adão. Só que quando o pecado entra por Adão, ele passa a reproduzir homens pecaminosos, seres pecaminosos. Por isso que a depravação é completa, porque em nenhum momento o homem ele tinha condições de ir até Deus, porque a sua natureza estava totalmente corrompida, totalmente caída. Mas aqui no livro Coríntios, 1 Coríntios, Paulo especifica bem detalhadamente, que assim como Deus criou Adão, o primeira matriz, o primeiro cabeça de uma raça, de antemão, Deus também, ele provém o segundo cabeça de uma raça, também chamado de último Adão, porque depois disso não vai ter mais nenhum. Quem é esse segundo cabeça de raça? Jesus Cristo. E assim como em algum momento nós trazemos a imagem daquele que era corrompido, a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos a desenvolver a natureza de Cristo em nossas vidas. Negar a si mesmo é você negar a sua atitude, muitas vezes pecaminosa, corrompida, e reproduzir a ação de Jesus por toda a terra. E só conseguimos ter compaixão do próximo se nós reproduzimos a imagem do varão perfeito, que é Jesus Cristo. É disso que Jesus está falando ali naquele momento. Se você quer vir após mim, se você quer andar nos meus passos, negue a si mesmo. A partir de agora, você vai andar nos meus passos? Sim, só que quem vai mandar na sua vida, quem vai colocar o jugo no seu pescoço e conduzir a sua vida sou eu. Negue a si mesmo. E aqui no livro de 1 Coríntios, Paulo
ele é bem específico nisso. Assim como nós tivemos a imagem do primeiro Adão, um ser pecaminoso, nós também devemos trazer a imagem do segundo Adão, que é Jesus Cristo, por toda a terra. Não tem como você pensar no Evangelho para todas as pessoas, ter compaixão por todas as pessoas, se nós não negarmos a nós mesmos. Precisamos negar a nós mesmos. E aqui Paulo, ele é bem específico, nesse Gálatas 2:20, aonde ele vira e fala: não sou eu que vive mais em mim, é Jesus Cristo. É Ele que conduz a minha vida. Eu acabei de negar a minha vida ao ponto de que Jesus está conduzindo ela. Precisamos negar a nós mesmos. Se queremos viver um evangelho para outras pessoas, primeiramente, negamos a nós mesmos. Queremos andar aos pés de Jesus Cristo? Primeiramente, a gente deve negar a nós mesmos. O segundo ponto que nós gostaríamos de observar aqui, nesse versículo de Jesus, em Mateus 16, 24, é: tome a sua cruz. O interessante é que durante muito tempo na história, quem às vezes teve a oportunidade de estudar a história da humanidade, não só a história do cristianismo, mas a própria história da humanidade, a crucificação, ela era um exercício de punição muito rigoroso, muito cruel para todas as pessoas. O Império Romano, ele conduziu essa execução de uma maneira cirúrgica e muito perfeita. Ao fato que temos exemplos na história aonde, em um momento só, o Império Romano ter crucificado aproximadamente 6.000 pessoas que eram contra o seu regime. A fila era tão grande que no caminho ia até os portões de Roma. Então ele era muito cirúrgico naquilo que eles gostariam de fazer. E ali nós temos um Jesus carregando a sua própria cruz. Um Jesus que iria para a crucificação. E no momento que ele estava sendo conduzido ao local, ao Gólgota, aonde ele seria crucificado, algumas informações bíblicas muitas vezes ilustram que ele estava carregando a cruz toda. Em alguns momentos, alguns historiadores, eles vão dizer que ele estava só com aquela peça transversal, aquela peça horizontal nas costas, mas mesmo assim, independente de qual for a visão em relação a Jesus carregando a cruz, era uma maneira muito cruel de um homem que pregou o amor o tempo todo ser carregado para ser executado. E não só ser carregado para ser executado, naquele momento ele estava sendo cuspido, ele estava sendo xingado, muitas vezes até mesmo pessoas querendo tripudiar um pouquinho mais. Além de seu flagelo, que ele havia sido conduzido por aqueles soldados, aonde eles despiram o seu corpo e chicotearam várias vezes, aquela cruz era muito pesada. E no momento que ele estava sendo conduzido para aquele lugar, até o próprio Cirineu, um rapaz que estava passando ali para aquele momento, é chamado para poder ajudar a conduzir aquela cruz. Mas o que era a cruz de Cristo? A Bíblia vem falando que maldito o homem que seja pendurado no madeiro. Está lá nas leis judaicas. Todo aquele que for conduzido ao madeiro, ser pendurado no madeiro, ele será maldito. Mas o que a cruz serve para nós? O que é a palavra da cruz? A mensagem da cruz para nós? Eu gostaria que a gente pudesse observar um pouquinho. Se você é bom de endereço, está lá no Evangelho de João 3,14. Se você não for tão bom de endereço, acompanhe comigo. Jesus diz a seguinte mensagem: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas o que é essa serpente no deserto, aonde Jesus traz essa ilustração?
O que é essa tipologia bíblica que alguns historiadores e alguns comentaristas dizem? Essa tipologia bíblica, essa alusão, é como você pega a sua mão diante de uma luz, aonde você está vendo só a sombra em determinado momento, mas na vinda de Cristo você vê não só a sombra, mas a mão, a referência 3D. O que é essa tipologia bíblica que Jesus está falando naquele momento? O que aconteceu com Moisés lá no deserto para ele poder ter que levantar essa serpente de bronze? Quando Deus está conduzindo o povo pelo deserto, pelas mãos de Moisés, o povo está pecando demais, ao ponto de Deus ficar muito nervoso com aquele povo. E em um determinado momento, Deus manda serpentes abrasadoras para poder cuidar daquele povo. E à medida que as serpentes abrasadoras, elas iam picando o povo, aquela turma ia morrendo. Muitos pereceram por causa do ataque daquelas serpentes. Então o povo, ele reconhece o seu erro e vai até Moisés e diz: Moisés, ora para Deus para poder aliviar para a gente, ora para Deus para poder tirar a serpente do nosso arraial, para que a gente não morra mais. Deus então vira para Moisés e fala: eu não vou tirar a serpente. O que eu vou fazer você fazer, Moisés, é levantar o objeto da maldição naquele arraial, para que todo mundo que olhasse para aquele objeto, entendesse o propósito, fosse curado. E assim aconteceu. Todas as pessoas que fossem picadas por aquela serpente, no momento que olhassem para aquela serpente de bronze levantada por Moisés, ela era curada daquele mal que afligiu o arraial. Se nós olharmos, nossos problemas eram muito maiores do que serpentes abrasadoras. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos literalmente afastados. Havia um abismo que nos separava de Deus e nós. Então Jesus olha para aquela imagem lá no passado, aonde Moisés levanta a serpente de bronze e diz: aquela serpente que Moisés levantou vai ser como o filho do homem, porque o mal, a maldição que está vindo dentro de vocês, terá que ser levantada em mim, para que vocês possam ser redimidos dos pecados de vocês. É o que Jesus está dizendo. Assim como Moisés. E é interessante que todo mundo lembra de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu único filho, para que todo... Mas ninguém lembra do 3,14. E é imprescindível para você entender o 3,16, é necessário que você entenda o 3,14. A obra da cruz, ela é uma obra de você carregar até Cristo o objeto do seu pecado e depositar em Cristo, lá na cruz, aquilo que te separava de Deus. Quem já deveu, por exemplo, uma promissória, ou então muitas vezes um cheque na mão de outras pessoas, sabe muito bem do que eu estou falando. Enquanto você não pagar aquela promissória que está lá no prego, você não tem sossego. O que Cristo fez é isso: Ele pega a sua nota que estava no inferno e leva com Ele para aquela cruz. Ele se transforma em maldição para que você fosse salvo e tivesse um relacionamento direto com Deus. Então o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. É claro que se você pegar uma máquina do tempo e olhar lá 2000 anos atrás, 2000 anos e poucos atrás, você não vai ver o apóstolo Paulo do lado de Cristo sendo crucificado. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo que aquilo que me fazia separado de Deus, agora está crucificado em Cristo, e eu estou nele. E assim como todos nós também, em algum momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele
levou sobre ele todos os nossos pecados, ao ponto do próprio Pai virar o rosto, de tanto peso de pecado que estava sobre Cristo naquele momento na crucificação. Então Cristo, ele dá uma coisa muito direta nesse versículo: se você quer seguir os meus passos, você negue a si mesmo e carregue sua cruz. Um exemplo muito prático de você carregar a cruz, uma questão de execução, é o que acontece muitas vezes em alguns estados norte-americanos. Você tem alguns estados ali onde eles falam que alguns prisioneiros eles são executados, alguns pela câmara de gás, alguns injeção letal. É como se, para nós, na modernidade, que estivesse falando: ó, você quer seguir após mim? Negue a si mesmo e carregue nos seus ombros a sua injeção letal, a sua câmara de gás. Aquilo que te fazia morrer, aquilo que te levava para o inferno, aquilo que te separava de Deus, aquilo que te causou a morte espiritual, a separação de Deus, você carregue ela e deposite em mim, que eu vou aliviar o seu carro, porque eu vou fazer você uma pessoa nova, pessoa remida, redimida de tudo aquilo que te separava de Deus. O terceiro ponto que a gente gostaria de observar aqui, em relação a esse versículo, é: siga-me. Jesus, ele é bem direto nesse versículo de Mateus 16. Se você quer vir após mim, você nega a si mesmo, você carregue sua cruz e você siga-me. Gostaria que os irmãos abrissem em Lucas 14, versículo 27. O que Jesus fala é muito forte em Mateus, e aqui em Lucas tem um acréscimo: e quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo fala de intimidade, de contato. Cristo andava por muitos lugares e carregava uma grande multidão, mas no momento que ele precisava ir no cerne do problema, especificar problemas diretos, ele chamava os discípulos para um lugar separado e ali trabalhava na vida deles. Se você quer ser discípulo, você tem que carregar sua cruz e você tem que ir após ele. E seguir Cristo não é só simplesmente você dizer que conhece a Cristo. Hoje em dia nós temos muitos seguidores, mas temos muitas vezes discípulos. E é necessário que, para seguir a Cristo, nós sejamos discípulos. Não existe maneira de seguir os passos de Cristo sem negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não há uma negociação. É interessante que Cristo, na última ceia que ele teve com seus discípulos, e muitos deles se tornaram apóstolos depois, ele está conversando em determinado momento, o discípulo Pedro, depois apóstolo Pedro, ele diz para Jesus o seguinte comentário: Senhor, estou pronto para ir contigo, para a morte ou para a prisão. Então Jesus vira para ele e falou: por 3 vezes você vai me negar. E logo depois, quando Jesus está no horto, quando está lá no jardim, lá, vem uma turma para poder prender Jesus. Pedro, num momento assim de impetuosidade, saca uma faca e corta a orelha de um rapaz, Malco.
Talvez Pedro não tenha nem querendo cortar a orelha, né? Talvez o mal tenha se desviado e acabou pegando na orelha. Mas o interessante é que ali cumpriu uma profecia, aonde se feriria o pastor e o rebanho se dispersaria. Só que é o seguinte, à medida que Jesus ia sendo conduzido ao sinédrio para interrogamento e julgamento, 2 discípulos dele iam atrás. O primeiro era João, que ao bater na porta, e a Bíblia falava que João era conhecido do sinédrio, e quando aquela pessoa que atende o João, ele olha para Pedro e fala o seguinte: você também é discípulo dele, ou seja, discípulo de Jesus? Ou seja, João já era conhecido. João andava com Cristo durante aproximadamente 3 anos, 1000 dias andando com Cristo, e João era conhecido de todos ali. Ele não teve vergonha nenhuma, e não teve medo nenhum de entrar no sinédrio e todo mundo sabendo quem ele era. Mas Pedro não, porque no momento que Pedro é interrogado por aquela pessoa, Pedro faz a primeira negação: que isso, não sou discípulo dele não. Em outras 2 oportunidades, Pedro faz a mesma coisa, e João lá, porque para João não importava se ele fosse preso também, não importava se ele fosse reconhecido como um agitador de multidões e fosse até morto, porque naquele momento ele já tinha negado a si mesmo, ele estava pronto, muitas vezes até para poder ser preso ou até morto. Mas Pedro acabava de negar a Cristo por 3 vezes. No momento da sua crucificação, Jesus está ali na cruz, diante dele estão algumas mulheres. Jesus vira para Pedro, para aquelas mulheres e fala: mulher, está ali seu filho, né? Aí eu fui explicar isso para minha menina, né? Estava ali Marta, Maria. Jesus então vira e fala: está aí o seu filho, para João. Aí Ana Luísa na mesma hora: não pode. Por que não pode, pai? Mas não está crucificado? Ele não podia apontar. Está certo, está aí. Então ele apontou com os olhos, falou: não sei, mas ali estava observando para aquelas mulheres que João estava ali. Ele vira e fala: mulher, está aí o seu filho. Amigo, está aí a sua mãe. João era o único que estava com Cristo no momento da sua crucificação. Ele era o único que passou pela parte do julgamento e a parte da execução sem temer mal algum, porque ele sabia que se muitas vezes ele fosse preso e julgado, ele também seria condenado. Mas para ele isso não mais importava, porque ele já tinha negado a si mesmo. A própria epístola de João, o evangelho de João, ele vai falar que ele era o discípulo mais amado. Ele era muito resolvido com ele mesmo. O discípulo mais amado é o que se chegava ao peito de Jesus na cerimônia da Santa Ceia. E o interessante é o seguinte, que lá em João, capítulo 27, gostaria que a gente pudesse, Evangelho de João, 21, capítulo 21. Para você seguir a Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segue, assim como fez João. E aqui, versículo 18, Jesus falando para Pedro: na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando envelheceres, estenderá as tuas mãos, e outro cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. Jesus está falando pontualmente para Pedro: Pedro, lá atrás, na ceia,
Você disse que estava disposto a ser preso por mim. Aqui, estou te mostrando que um momento você vai ser preso. Por mim. Lá atrás, na ceia, você disse que você era capaz até de morrer por mim. Estou te dando a segunda chance. Vai chegar o momento em que outro esticará suas mãos para você ser morto em meu nome. Olha a continuação. E falou isso significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Pedro já tinha negado. Pedro já tinha se omitido em não participar da crucificação de Jesus. Mas aqui Jesus estava dando uma segunda chance para ele. Se a gente quer seguir a Cristo, seguir nos passos da sua palavra, do seu evangelho, nós precisamos negar a nós mesmos. Ao ponto que não sou eu mais que vive em mim, mas que Cristo vive em mim. Precisamos carregar a nossa cruz, sim, como diz Paulo, para que eu possa estar crucificado com Cristo. Aí sim, eu posso viver uma nova vida. Independente se eu vou ser morto ou não, pela palavra de Cristo. Negar a mim mesmo vai fazer com que eu possa ter compaixão do próximo. Entender que outras pessoas precisam desse evangelho. Precisam do poder de Deus para poder mudar o coração delas. A edificação delas, através da ação do Espírito Santo. Romanos 10. Estou prosseguindo, daqui a pouco nós vamos terminar. Romanos 10, 13, versículo 13. Só há uma maneira de você ser salvo, invocando o nome do Senhor Jesus, é entendendo o processo de salvação, o porquê que Cristo morreu naquela cruz. Então aqui Romanos 10, versículo 13, vai dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas é só invocar o nome do Senhor Jesus? Porque Jesus é uma figura histórica, simplesmente só invocar, da boca para fora. Esse evangelho muitas vezes midiático, muitas vezes superficial, é só invocar. Olha, você entendeu o processo de salvação. Paulo o tempo todo no livro de Romanos, ele vai mostrar o processo de salvação, não só para judeus, mas como para gentios. Ao ponto dele falar que a salvação em Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Como que um homem pregado no madeiro, destruído por nossas transgressões, pode salvar a vida de um? Mas esse é o propósito da salvação. Então Paulo especifica bem direto no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que olhar para o processo de salvação, do propósito da salvação, esse será salvo. Mas como então eles invocarão aquele em quem não creem? Se você não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, como que outras pessoas elas vão crer naquilo que você crê? Naquele evangelho que você acredita? Para que as pessoas creem, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. E como eles crerão naquele de quem nunca ouviram? Pessoas muitas vezes na Índia nunca ouviram Jesus. Na África, na América Latina, como eles vão crer se não há quem pregue para elas? E como eles crerão se nós continuarmos nos omitindo, continuarmos com as nossas vontades egoístas, muitas vezes egocêntricas, um discurso onde Deus é um satélite girando em nossa volta?
como que nós vamos continuar tendo compaixão para essas pessoas, sendo que a nossa compaixão é só uma casca, aonde nós continuamos não negando a nós mesmos e não carregamos a nossa cruz. É interessante que muitas vezes a gente vê a questão da cruz quando em relação a casamentos. Às vezes a pessoa vira e fala: aquele lá é a minha cruz, aquele ali que eu tenho que carregar. Não é isso. Nós devemos carregar aquela cruz e depositar aos pés de Jesus. E assim eu vou finalizando. Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser homem, e mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Um Deus que se esvazia de toda a sua divindade, de todo o seu poder, e vem andar sobre nós, para poder estabelecer uma conexão de novo com a sua criação. Enquanto no Antigo Testamento nós vemos que Deus é bom ao ponto dele guiar o seu povo o tempo todo e tratar o seu povo para que ele pudesse voltar às adorações a ele, nós vemos no Novo Testamento que Deus é amor, aonde o próprio Deus caminha entre nós. E no jardim de Getsemane, Jesus, ele vai negando a si mesmo, muitas vezes, porque ele não queria participar daquilo dentro do seu coração. A Bíblia fala que ele estava profundamente angustiado com aquilo que ia acontecer, mas mesmo assim, ele vai e ora a Deus: Senhor, essa história da cruz está sendo mais difícil do que eu esperava. Se for porventura ter um plano B, passar de mim esse cálice, seria possível fazer isso, mas aquele nega a si mesmo, a sua vontade, que seja feita a minha, seja feita a tua vontade e não a minha. E ali ele é conduzido para poder viver a maior história de amor que nós podemos ter em nossas vidas. E é nesse processo de compaixão que Cristo se doou sua própria vida para poder nos religarmos de novo ao Pai, que nós temos que olhar para outros povos e ter compaixão e entender que muitos deles ainda não conhecem a palavra, e é nossa responsabilidade, se queremos andar aos pés de Cristo, nas pisaduras de Cristo, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Evangelho que Ele nos deixou para nós, as boas novas de Cristo. Amém, meus irmãos? Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa tocar no seu coração e de uma maneira personalizada, Senhor, ela possa edificar cada um de nós, começando na minha vida. Que a cada dia, Senhor, nós possamos ter compaixão das pessoas ainda que não conhecem a Cristo. Que nós possamos, Senhor, dentro do nosso coração, estar todos os dias orando para aqueles homens que muitas vezes largam seus pais, suas famílias, estão nos campos missionários, com período muitas vezes de morte, em situações de governo que muitos deles estão proibindo ao ponto de prender e até executar quem prega o Evangelho de Cristo. Sustenta, Senhor, edifica nossas vidas, santifica-nos, Senhor, para que a cada dia nós possamos parecer a medida do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Que possamos a cada dia negar nós mesmos, tomar, Senhor, a nossa cruz e seguir o Evangelho que o Senhor deixou para nós. É o que pedimos aqui nessa noite, para a glória do seu reino
Amém.